Olá, meu irmão, olá, minha irmã, Deus abençoe sua vida, uma excelente semana a todos que estão nos assistindo. Eu quero trazer nesse vídeo mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas antes de mais nada, peço a você, deixe o seu like, coloque lá a sua inscrição se você ainda não é inscrito no nosso canal, passe também este vídeo para os seus contatos, para as suas redes sociais. É muito importante para nós. O nosso objetivo é semear a palavra de Deus e com isso você vai estar nos ajudando. Também faça uma visita lá no meu site www.miltonsemeando.com. O site também tem o mesmo objetivo desse canal do YouTube, é espalhar a palavra de Deus. Lá você vai encontrar estudos bíblicos, você vai encontrar esboços de pregação, daquelas pregações que eu faço nos nossos cultos, você vai encontrar também vídeos que eu coloco no YouTube e você fique à vontade. Se você quiser copiar qualquer um deles, quiser copiar as pregações para que você possa ter uma ideia, se você é um pregador da palavra, se você também é um ensinador e quiser copiar os estudos para que você possa ter uma orientação, fique à vontade. Aquilo ali não tem nenhum problema, são todos eles gratuitos. Apenas eu peço para que você, no meu canal do YouTube, não deixe de estar compartilhando, deixando o seu like, porque é muito importante para o nosso crescimento. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Aguarda só mais um minutinho, nós vamos estar passando uma breve vinheta e em seguida vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Muito bem, estamos de volta para mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Eu convido você nesse momento a abrir a Palavra de Deus, se você estiver de posse dela, no livro de Gênesis, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 1 e depois nós vamos a mais uma mensagem. Diz assim a Palavra do Senhor: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Reia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhe os tijolos por pedra e o betume por cal. E disseram: Edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo o cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o homem os espalhou, assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e ali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém, queridos? Então vamos lá a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Eu tenho um título para esta mensagem que é Um Espírito de Confusão. Que nós vamos entender bem o que eu quero dizer com isso. Deus deu aos homens uma ordem que na Torre de Babel foi totalmente descumprida. Deus havia dito lá no livro de Gênesis capítulo 9, verso 1, que o homem deveria se espalhar por toda a terra. Ele diz assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Para você frutificar e para você se multiplicar, você não precisa se espalhar pela terra.
Mas quando ele diz enchei a terra, aí sim. Então havia uma ordem da parte de Deus que o homem não poderia ficar estacionado no mesmo lugar, que o homem deveria espalhar-se por toda a face da terra, porque a ideia do nosso Deus era realmente povoar a terra. Só que aqueles homens, isso já depois do dilúvio, depois de Noé, aqueles homens encontraram na terra de Sinar uma terra que eles entenderam que era uma terra boa. E ali eles resolveram construir algo, e eles começaram a construir uma torre. E qual era o objetivo desta torre? Os dois objetivos desta torre primeiro, alcançar o cume do céu. Que o seu cume alcançasse o céu. Segundo, que eles se tornassem conhecidos. Como eles mesmos dizem assim, e disseram, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ou seja, eles queriam tornar os seus nomes conhecidos e eles não queriam ser espalhados sobre a face da terra. Ou seja, eles estavam indo contra uma ordem de Deus, que era para crescer, multiplicar e se espalhar por toda a terra. Então, aconteceu que aqueles homens que ficaram naquele lugar, Deus então falou, peraí, vamos ver o que essa gente está fazendo. E aí Deus desceu até aquele lugar, e ele percebeu aquilo que os homens estavam fazendo, que era contrário ao que ele havia determinado. Foi onde Deus criou aquela questão que a Bíblia nos cita, que ele trouxe uma confusão sobre aquele povo, e fez com que aquele povo não se compreendesse mais. Aqueles homens deixaram de compreender a própria língua, e aí criou-se línguas diferentes entre o povo, e eles começaram a se espalhar por toda a terra. Por quê? Porque eles vivendo no mesmo lugar sem se compreender era um negócio difícil, né? Então aqueles homens começaram a se espalhar por toda a terra, que foi a determinação de Deus para aquelas pessoas. Aí nós entendemos aqui que o homem, ele queria chegar ao céu pelos seus próprios méritos. Aqueles homens naquela época, eles estavam construindo uma torre que alcançasse o céu, e eles queriam chegar ao céu pelos seus próprios méritos, não através de Deus. Porque hoje nós sabemos que nós um dia haveremos de sair desse lugar, e todo aquele que ama ao Senhor, e todo aquele que cumpre os mandamentos, que vive na presença do Senhor, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia nos diz que nós alcançaremos o céu, alcançaremos as mansões celestiais. Mas aqueles homens não queriam fazer isso. Aqueles homens queriam alcançar o céu pelos seus próprios méritos. E aí Deus trouxe realmente ali um espírito de confusão. Outra coisa que eles queriam é tornar os seus nomes conhecidos, ou seja, aqueles homens queriam ser famosos. Agora, queridos, eu quero entrar numa questão diferente. Eu não estou aqui com a intenção nenhuma de falar de política, mas eu quero trazer um pouco daquilo que está acontecendo no nosso país e por que eu estou trazendo esta mensagem. Eu quero relatar para os irmãos, eu sou de uma família muito grande, família que tem alguns pastores, mas na sua maioria todos são servos do Senhor. E pelo relato que a gente vai tendo aí de um de outro, a gente vai conhecendo cada situação, vamos conhecendo outros pastores, conhecendo outros ministérios. Há um tempo atrás eu recebi uma postagem que veio da parte da minha família, desses meus familiares que são todos cristãos, inclusive com alguns pastores. Eu recebi uma postagem que eles também haviam recebido de um pastor. Eu não sei esse pastor de que estado que ele é, mas não vem ao caso. E esse pastor, ele estava convidando a todos aqueles que são cristãos, todos aqueles que são servos do Senhor, que nós estivéssemos orando pela nossa nação, mas orando de uma forma diferente. E essa pessoa, esse pastor, ele cita este livro de Gênesis capítulo 11, aonde ele diz que naquele momento, quando aqueles homens queriam alcançar o céu e queriam se tornar famosos, Deus desceu até aquele lugar. E Deus trouxe naquele lugar um espírito de confusão.
e fez com que aqueles homens confundissem tudo aquilo que eles estavam tentando fazer, e que estes homens espalharam-se por causa disso por toda a terra. Aí Deus fez com que eles cumprissem aquilo que era determinado: crescer, multiplicar, encher a terra e se espalhar por ela. E esse pastor, essa pessoa que mandou essa postagem, ele disse para que nós levantássemos hoje esta oração em prol do nosso país. De que maneira? Orando para que Deus pudesse estar trazendo nas instituições públicas do nosso país, quando se fala em instituições, Congresso Nacional, STF, STJ, TSE, câmaras municipais, câmaras estaduais, em todos os lugares aonde são feitas, aonde são redigidas as leis do nosso país, para que houvesse naquele lugar, para que Deus trouxesse naquele lugar um espírito de confusão. Na hora quando eu recebi aquilo, eu recebi com certo impacto, eu achei meio estranho, mas depois quando ele cita aqui o capítulo 11 de Gênesis, e ele fala sobre o motivo, aí eu fui analisando melhor e realmente cheguei a essa conclusão que esta pessoa está certa. As nossas instituições, que eu acabei de falar, Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, as câmaras federais, as câmaras estaduais, o Congresso Nacional, que é composto pela Câmara Federal e pelo Senado, eles estão aparelhados por homens que estão aí tentando transformar o nosso país numa Venezuela, numa Cuba. Esse Foro de São Paulo, essa coisa maligna criada dentro do nosso país, que foi uma associação de países comunistas que se juntou com os comunistas do Brasil que estavam tomando o poder naquela época, em 2002. Isso já vinha de antes, estava sendo preparado antes, mas vamos lá. Então esses negócios aí começou a criar realmente uma estrutura para que transformasse o nosso país num país comunista. E aí eu vejo que nós, como servos de Deus, nós não podemos abrir mão da política. Nós não temos que, talvez, se eu não tenho realmente esse tino político para me candidatar a alguma coisa, eu não quero isso para a minha vida, porque o meu papel no reino de Deus é pregar a palavra, é ensinar a palavra de Deus, é ensinar sobre a justiça de Deus. Então eu não tenho isso, mas nós sabemos que tem irmãos que têm. Então esses irmãos que têm, de alguma forma, nós temos que apoiá-los. Através do quê? Através da oração. Eu não vou pegar uma bandeira e sair balançando uma bandeira por aí com o nome de quem quer que seja, mas eu apoio essas pessoas através da oração. E nós sabemos que o nosso país, nós temos muitos irmãos na fé que infelizmente são pessoas que torcem para esse outro lado. São pessoas que, por causa de, muitas vezes, algum benefício que eles receberam, eles acham que tem que estar do lado dessas pessoas, mas eles não compreendem que essas pessoas vão destruir o nosso país. Então, queridos, a minha oração, e eu convido você que está me assistindo, que você também coloque isso na sua oração, que Deus traga realmente um espírito de confusão nas instituições do nosso país, para que estes homens que hoje estão tentando ser grandes, esses homens que estão tentando se tornar famosos, estão tentando construir essa torre, que eles não querem ver destruído aquilo que eles estão construindo, eles estão tentando construir essa torre para alcançar os céus, que estes homens sejam confundidos, que Deus coloque nas nossas instituições, dentro do nosso país, um espírito de confusão, e nós já estamos vendo isso acontecendo. Nós já estamos vendo que dentro das instituições estão acontecendo coisas que estão realmente mostrando que está acontecendo uma confusão. Recentemente nós vimos aqui uma denúncia, eu tenho acompanhado a política no dia a dia, eu vi uma denúncia do repórter Alan dos Santos, que é do canal Terça Livre, que traz uma coisa gravíssima sobre questões de espionagem no nosso país por parte dos próprios ministros, dos togados. O ministro Barroso está envolvido nesse meio. Tem uma outra pessoa que é um advogado de nome Cacai. Esse cara, ele entra no Superior Tribunal Federal, ele entra de bermuda. Ele é um cara que tem passagem livre naquele lugar.
Nós temos aí um Congresso Nacional que está aparelhado, pessoas que eles deveriam estar hoje trazendo algum tipo de processo em cima do Superior Tribunal Federal, só que eles estão complicados. O presidente do Senado, o presidente da Câmara estão complicados. Então nós vemos que nesse meio já está acontecendo isso. Então a minha oração, e eu convido você, meu irmão que está me assistindo, que a nossa oração seja essa. Uma oração que venha realmente trazer um espírito de confusão no meio dessas instituições, para que estes homens que estão tentando destruir o nosso país, eles saiam. Eles vão ser espalhados por toda esta nação e até fora dela, e que eles não tenham mais voz no nosso país. A nossa oração tem que ser essa. Nós temos que pedir a Deus, que Deus venha trazer um espírito de confusão no meio destes homens que estão tentando destruir a nação brasileira. Eu não estou aqui de forma nenhuma falando de política, mas eu amo esta nação. Eu sou brasileiro, eu amo esta nação. Eu quero que esta nação seja boa para os meus netos que estão crescendo. Eu não quero que os meus netos amanhã sejam impedidos de orar nas igrejas, que meus netos amanhã sejam impedidos de congregar nas igrejas, porque o nosso Brasil se tornou um país comunista e onde Deus não pode entrar. Mas em nome de Jesus isso há de ser mudado. Deus, traga um espírito de confusão dentro das nossas instituições, para que estes homens que estão tentando ser maior do que o Senhor não sejam. Nós temos visto aí homens que estão aí tentando ser Deus, mas isso não vai acontecer. Deus há de fazer como Ele fez na Torre de Babel. Ele vai trazer um espírito de confusão toda vez que esses homens se levantarem contra o nosso povo, contra a nossa nação. Nós temos visto aí o que estão tentando fazer, estão tentando punir o nosso povo. Hoje você está perdendo a liberdade de expressão. Eu estou colocando isso aqui, mas se isso chegar lá em Brasília na mão de qualquer um daqueles homens, é capaz desse vídeo ser tirado do ar. Mas eu não perco a esperança no Deus que eu sirvo, e eu não perco a esperança nos homens de bem desta nação, porque eu creio que o nosso país ainda vai ser lá fora conhecido como um país próspero, um país que não é conhecido apenas por futebol, carnaval e corrupção. Eu ainda quero ver, eu ainda vou ver estes homens sendo presos, mas presos mesmo, não é igual fizeram com um certo ex-presidente, que acabaram deixando esse cara lá numa sala VIP dentro da Polícia Federal. Por quê? Porque este povo que está aí aparelhado por eles, estavam aí se preparando justamente para não deixar que nada acontecesse. Quando ele foi liberado, quando ele era para ser mandado para um outro lugar, entrou-se com uma petição lá no Superior Tribunal Federal e não foi permitido. Por quê? Porque são todos aparelhados. Mas esta confusão, esse espírito de confusão há de acontecer dentro das instituições, e já está acontecendo. Já estão acontecendo denúncias de coisas graves que antes não havia, e hoje nós estamos vendo. E que este vídeo possa chegar também ao nosso presidente, para que o nosso presidente saiba que tem um povo orando por ele. Eu estava agora, minutos antes de começar esse vídeo, eu estava aqui orando pela nossa nação, orando pelo nosso presidente, orando pelos seus ministros, estes homens que ele colocou do seu lado ali, para que estes homens estejam do lado dele realmente ali, fazendo a coisa certa. Eu oro para que a nação brasileira seja liberta desta podridão corrupta que está no nosso país, que as nossas instituições públicas, todas elas sejam desaparelhadas destes homens. Nós vamos ver ainda uma nação próspera, uma nação buscando coisas novas, uma nação em que o nosso povo não vai mais passar fome. E olha que o nosso Brasil tem condições de sustentar as nações dessa terra, e nós temos gente passando fome nessa nação. Claro que existem pessoas que são acomodadas, existem pessoas que se deixam enganar por essa gente maligna que quer transformar o povo em gado. Mas em nome de Jesus, Deus há de trazer um espírito de confusão cada vez maior no meio deste povo. Eu quero ver esta nação sendo transformada pelo poder da palavra de Deus, e eu estou aqui orando para isso. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Pense, se você é uma pessoa que vota na esquerda, se você é um servo de Deus e vota na esquerda, deixa eu te falar, você está negando a Cristo, você está negando Jesus e a sua missão que foi cumprida na cruz do Calvário.
Se você é do tipo que vota na esquerda, que vota nos comunistas que nós temos no nosso país, por causa de uma Bolsa Família, por causa de uma cesta básica, você está carimbando o seu passaporte para o inferno. Porque infelizmente o comunista, se não se converter, ele vai para o lago de fogo e enxofre. Comunista que não se converter, que não voltar para os caminhos do Senhor, ele vai queimar no inferno. Pensa bem o que eu estou falando. Eu estou sendo bem lúcido naquilo que eu estou dizendo. Não tem lugar para esse tipo de gente no céu. A palavra de Deus nos determina tudo isso. Pessoas que vê o seu povo morrer, têm na mão a caneta que pode mudar a vida de uma pessoa e eles não fazem isso. Mas eles estão tirando o criminoso da cadeia, eles estão tirando o bandido da cadeia, estão arquivando coisas que deveriam estar sendo trazidas na justiça. Estes homens, essas pessoas, eles vão pagar uma conta alta, a fatura vai chegar. Como eu já citei outro dia num desses vídeos, o nosso amigo lá, o Siqueira Júnior, que é um homem que tem uma voz tremenda nesse país por causa do que ele representa, que Deus abençoe e guarde a vida deste homem, assim como muitos outros que nem ele fala muito disso, e eu tenho ouvido o programa dele, eu tenho assistido o programa dele diariamente, e ele fala uma frase que é muito importante: a fatura destes homens vai chegar, e essa fatura é alta, essa fatura é alta, não tem como não pagar. E pode ser que aqui nessa terra, estes homens, eles consigam pegar a fatura de alguns que a gente sabe que são pessoas erradas. Eles podem pegar a fatura destes homens que estão fazendo coisas erradas na nossa nação, e eles podem pegar ela e fazer isso, ó, rasgar. Mas a fatura que vem de Deus para estes homens, ninguém rasga, nem o diabo vai rasgar quando Deus colocar a fatura para eles. Então pensa nisso. Você, meu irmão, você, minha irmã, que congrega numa igreja evangélica, você, meu irmão católico, que você fala que acredita em Jesus, se você vota na esquerda, se você dá voz para esse tipo de gente, pensa melhor o que você está fazendo. Não é uma Bolsa Família, não é uma cesta básica que vai mudar a sua vida. É melhor você ter um país livre, onde você pode escolher a profissão que você quer, você pode escolher para onde você quer ir e você vai, do que você ter um país cerceado pelos homens, pelo comunismo, aonde você vai lá, vai numa Cuba para ver como é que é, vai na China para ver como é que é. Os chineses que estavam depondo contra este vírus que foi fabricado lá dentro, todos eles foram calados e mortos depois, porque é assim que eles tratam tudo isso. Então pensa bem o que você está fazendo. E a minha oração, como eu tenho solicitado a vocês aqui neste vídeo, e eu continuo orando, para que Deus traga um espírito de confusão no meio destas instituições, porque eu quero ver o meu Brasil livre. Feche seus olhos, vamos estar orando, ore comigo, e não deixe de orar dessa forma que eu vou estar orando com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, abençoa a nação brasileira, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas instituições, abençoa a vida do nosso presidente, dos seus ministros, dos seus familiares. Guarda, Senhor, o povo desta nação. Senhor, coloca nas instituições um espírito de confusão, para que estes homens, Senhor, que estão tentando destruir a nação brasileira, estão tentando transformar a nação brasileira num comunismo, que eles possam bater em retirada, que eles possam ser espalhados por toda a terra, assim como o Senhor fez na Torre de Babel. Manifesta teu poder no meio da nossa nação, Senhor. Manifesta o teu poder no meio do nosso povo. Que tudo seja para a glória do teu nome, Pai. Que nós possamos ver a nação brasileira crescendo e prosperando, sendo um país totalmente diferente daquilo que nós temos visto. É no nome de Jesus que eu te peço, Pai. Abençoa o nosso presidente, seus ministros. Abençoa as nossas vidas, nossas igrejas. Abençoa o nosso povo, Senhor. Guarda, Senhor, as nossas famílias. É no nome de Jesus que eu te peço, Pai, e já te agradeço para todos sempre. Amém. Glória a Deus, querido. Que Deus abençoe a sua vida e continue orando pela nação brasileira. Continue orando para que Deus venha transformar este lugar. Beijo a todos, um forte abraço. Não esqueça de deixar o seu like,
e de compartilhar esse vídeo com os seus conhecidos, com as suas redes sociais. Fique na santa paz do Senhor. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.